Rapaz, e a treta no Flamengo, hein? O Felipe Luiz soltou o verbo mandando a real sobre a situação do Pedro, que não tem treinado muito bem no Mengão, não. Agora ninguém vive de passado. Futebol se conquista diariamente. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo pra mim. Você vai ver no vídeo de hoje as declarações completas do Felipe Luiz, o Mauro César falando sobre tudo isso, declaração dos agentes do Pedro e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora para dar uma moral pro nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Ah, e eu não posso deixar de te lembrar que esse vídeo aqui é em parceria com o SofaScore, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo para você ter no seu celular. Com o SofaScore você acompanha o desempenho de cada atleta, olhando qual deles deu mais dribles, fez mais chutes, deu assistências, marcou gols, enfim, até o mapa de calor do jogador em campo você consegue acompanhar, comparar um jogador com o outro para ver quem tem números melhores e muito mais. E o melhor de tudo é que é de graça. Só clicar no link que tá na descrição e no primeiro comentário fixado ou apontar a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela para você ser direcionado para a loja do seu celular e baixar o aplicativo, que eu tenho certeza que você vai curtir demais o SofaScore. Baixa agora. Na entrevista coletiva de hoje, o Felipe Luiz não mediu palavras e falou tudo sobre a situação do Pedro, que ficou de fora do jogo contra o São Paulo. Bom, essa é uma pergunta muito pessoal para ele, né? Porque que um profissional que o trabalho dele, e ele é bem pago para isso, é trabalhar e treinar de uma forma profissional, o melhor possível, negocia. Ou não sei a frustração dele, não sei se é porque não joga, ou eu conversei com ele 3, 4 vezes, ele mesmo reconhece o nível. Aí você pode falar que eu falei do modelo, mas ele jogou 2 jogos titular do Mundial de Clubes, e o Bruno Henrique não jogou, e o Wallacian e o Juninho não jogaram. Por que o Pedro jogou? Porque eu estou tentando recuperar o Pedro. Nós todos esperamos o Pedro, quando a gente vê o Pedro no campo, esperamos o Pedro antes da lesão. O Pedro pós-lesão não é o mesmo. Ainda ninguém não vê. Ele teve um jogo muito bom, excepcional contra o Corinthians, depois caiu o nível. Eu sei por quê. Já falei para ele, pessoalmente, porque ele treina mal. E aí me demonstra, sabendo, depois claro que eu conto que ele tem uma qualidade excepcional e que a bola vai chegar e ele vai fazer gols e ele vai ajudar a equipe. Mas infelizmente não está nesse nível, não está no nível dos companheiros, isso é óbvio. E o que eu espero dele é que ele lute. O que mais? Ele tem que lutar com ele mesmo, ele tem que lutar com a cabeça dele, não comigo, não com os companheiros, não com ninguém. Ele tem que lutar, trabalhar mais que todo mundo, em silêncio. E eu tenho certeza que a hora que ele estiver assim, ele é melhor. Ele é um dos melhores que já jogou uma Copa do Mundo, é um dos melhores que já passaram aqui na história do Flamengo. Agora ninguém vive de passado. Futebol se conquista diariamente. Luiz Araújo é prova disso, Alan é prova disso. A única coisa que melhorou do Alan do ano passado para esse ano foi a treinabilidade dele. É o que mais treina. O Eric e o Varela são prova disso. Não negociam um aquecimento, não negociam nada e jogam e performam. Então não tem outro caminho. Por mais que eu aqui ande dando voltas e falar de modelo e tal, ele tem que querer. E a hora que ele quiser, meu amigo, ninguém para, mas ele tem que querer. E a exposição do treinador? Quem pensa nisso? Né? Muitas vezes, quando a gente passa o time titular, ninguém entende, e todo mundo porrada no treinador. E ninguém se preocupa pela exposição do treinador. Né? Mas chega um ponto, como eu falei, defendi durante muito tempo. Claro que dá. Eu não quero que ele saia. Falei para ele fazem 6 dias, não quero que ele saia. Quero que ele se dedique, que corra, que o treino gere essa adaptação nele para ele poder fazer o que todos os companheiros fazem, correr no campo. A hora que ele correr e segurar a bola e sustentar os duelos com os zagueiros que não está fazendo, a hora que ele fizer isso aí, ele vai jogar. Ele vai jogar. Não precisa me dar abraço, não precisa me dar mão, não precisa me dar bom dia, não precisa nada. Ele precisa ser profissional, ir lá e resolver no campo. Mais nada. E tenho certeza que quando ele fizer isso aí, eu vou estar esperando o abraço. Se ele não quiser me dar, não tem problema nenhum, mas eu quero ganhar. Eu quero ganhar. Se o Pedro quiser ganhar comigo, vamos junto. Se ele não quiser, outros vão querer. Bom, óbvio, perguntar. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro
tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. O Mauro César, lá na UOL Sport, ainda falou um pouquinho sobre essa situação e do porquê o Felipe Luiz resolveu expor o atacante. Os jogadores do Flamengo esperavam do técnico Felipe Luiz algum tipo de atitude. Não que tivessem feito cobranças ao treinador para que ele algo dissesse a respeito do comportamento de Pedro no dia a dia de treinamentos, mas o empenho abaixo daquilo que se espera do atleta, aquilo que os demais apresentavam, obviamente chamou a atenção. Um bom contraponto, Danilo, um jogador com uma história muito maior do que a do Pedro, evidentemente, no futebol, com uma grande carreira internacional e que também não está jogando como titular. Léo Pereira e Léo Ortiz, mais uma vez, foram os zagueiros titulares do Flamengo. E não se vê nenhum problema, tampouco se fala de falta de empenho do experiente zagueiro que veio da Juventus da Itália para o futebol brasileiro. Pedro, segundo Felipe Luiz, teve um comportamento muito aquém, para dizer o mínimo, né? Usou até palavras muito mais fortes na coletiva após a vitória sobre o São Paulo por 2-0. Quando Pedro se comporta assim, Felipe Luiz chega, pelo menos é o que se percebe, no limite, e leva a coisa a público dessa maneira, fica muito evidente que o técnico tenta proteger o próprio grupo, e não um jogador. A grande questão é como Pedro vai assimilar essas críticas feitas publicamente. Terá humildade, capacidade de refletir e corrigir aquilo que não está legal, ou vai preferir, mais uma vez, como acontece com tantos jogadores de situações assim no futebol brasileiro, pensar num outro rumo. O fato é que, para sair do Flamengo, alguém terá que pagar uma multa. E é muito pouco provável que ela seja de apenas 15 milhões de euros. Na coletiva, o Felipe também falou sobre a situação do Gerson, que deixou o clube. Bom, primeiro porque o Luiz Araújo é um jogadoraço, um jogador à altura, e fez um grande jogo hoje, né? Evidentemente, perdemos o nosso, até então, capitão, na qual eu, pessoalmente, sou absolutamente agradecido a tudo que ele fez, por mim e pela equipe. Desejo muita sorte ao Gerson. E
Mas temos que olhar para frente. Ele já não está mais, né? Então, quando não está mais, não temos que ficar falando mais dos jogadores que não estão mais aqui, senão nos que sim estão. E nós temos o Luiz Araújo, temos o Plata e temos o Matheus que pode jogar aí e o Lohan, que também joga aí. Então, todos esses jogadores aí, e o Wallace já jogou aí, inclusive entrou aí e fez gol no Los Angeles. Então, por sorte, estamos bem servidos, né, nessa posição. E o que mais? Do Wesley. Pois é, até agora não fui comunicado de absolutamente nada, né? Então eu espero e conto com ele. Ele é um lateral que tem um futuro brilhante. Se efetivamente, e que não me estranharia, vierem aqui pagar o que o clube pede, vamos ter que repor. Temos aí o Varela, que todo mundo sabe a qualidade que ele tem, confiabilidade que ele nos passa. Mas claro que vamos precisar repor a saída, mas até agora nada. Mas e aí, torcedor? Você acha que o Felipe Luiz pegou pesado com o Pedro? Ele tem vaga nesse Flamengo? Comenta aí, quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo, hein?